Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa, coaching, taróloga e hoje eu tô aqui para te ajudar a dar conta de tudo. Como é que a gente pode dar conta de tudo? Será que é possível? Será que não é? E se você tá vendo essa live gravada, você pode passar alguns minutinhos para frente, porque eu vou esperar as pessoas entrarem aqui ao vivo comigo. Então aproveita e já clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, já compartilha com as pessoas essa live, para que esse conhecimento possa chegar até mais mulheres, para que mais mulheres possam aprender como dar conta de tudo, como fazer acontecer na nossa vida. Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender que é impossível a gente dar conta de tudo. Né? Por quê? Porque nós somos mulheres que vivemos vários papéis. Então a gente se cobra muito, a gente tem que ser uma mãe incrível, uma profissional de sucesso, a gente tem que estar sempre linda, impecável, a gente tem que ser uma mulher amorosa e a gente vai se sobrecarregando com todos os pesos desses papéis. Então a gente acha no final do dia que a gente não é boa o suficiente, porque de repente você não deu a atenção que você queria para os seus filhos, você não foi tão bem sucedida na sua empresa, e tudo isso vai fazendo com que você se sinta cada vez mais ansiosa, cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais exausta. Então eu tô aqui para te dar 10 dicas para trazer mais leveza para esse processo, porque primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos cíclicas. A gente pensa que a gente tem que estar sempre bem, sempre dando conta, mas durante o nosso mês a gente tem uma variação hormonal muito grande, coisa que os homens não têm. Então tem dias que a gente vai se sentir mais disposta, mais ativa, mais criativa, e vai ter dias em que a gente vai se sentir uma necessidade de se recolher mais. Tem dias que a gente vai se sentir mais irritada, mais nervosa. E aí é tão injusto com nós mesmas querer se cobrar uma produtividade todos os dias, né? Então, todos os dias eu tenho que ser maravilhosa e todos os dias eu tenho que dar conta de tudo. E isso é uma grande ilusão que causa uma grande frustração. Então, à medida que a gente foi se desconectando do nosso feminino, a gente foi perdendo essa percepção de que nós somos cíclicas. E dentro do nosso ciclo, a gente tem toda essa variação. Né? Então, quando a gente se desconecta do nosso feminino e a gente se desconecta dessa percepção de que vai ter momentos em que você vai estar mais ativa, que você vai estar mais expansiva, que você vai estar indo com essa energia para o mundo, e vai ter momentos que você vai precisar de maior recolhimento, você vai precisar se interiorizar mais. Então, se a gente não entende essa questão de que nós somos cíclicas, que em cada momento a gente vai estar se sentindo de uma determinada forma, a gente traz essa cobrança interior muito grande. Então, Renata, bom dia, seja bem-vinda, Carola, boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Aproveita, já compartilha, porque essa live eu quero te dar 10 dicas para sair dessa sobrecarga, para sair dessa sensação de que você faz e nunca dá conta de tudo. Né? Então eu tô aqui justamente explicando que é impossível a gente dar conta de tudo sozinhas. Isso é uma ilusão. A gente vai precisar de ajuda e, mais importante de tudo, a gente vai precisar aprender a receber essa ajuda. E a gente vai precisar entender também que nós somos cíclicas. Então, em cada momento do nosso ciclo, a gente vai ter uma maior ou uma menor disposição. E isso também vai interferir na nossa capacidade de ser produtiva ou não. Então, a gente vive numa sociedade que cobra de nós essa linearidade, né? Então a gente tem que ser linear, a gente não pode ter essas variações de produtividade, a gente tem que ser sempre produtiva, sempre incrível, a gente tem que estar sempre linda, a gente tem que ser a melhor mãe do mundo, a nossa casa tem que estar impecável, a gente está sempre que tá feliz e disposta para os nossos companheiros, e isso é uma cobrança irreal. E aí
para piorar tudo isso, talvez a gente se compare com as outras pessoas, né? E a gente fala, Mariana, mas isso que você tá falando não faz sentido, porque a menina ali, a fulaninha ali, ela tem 4 filhos, ela dá conta de tudo, do marido, tá sempre linda. E aí, quando você se compara, você se enfraquece. Você vai para esse lugar de perda de força. Quando você se compara com a outra pessoa, você desmerece a sua própria história e você se desconecta com a sua própria percepção de valor. Então, quer dizer, você não reconhece tudo o que você faz e você fica olhando para o externo e falando, mas ela faz mais do que eu. Então você minimiza tudo aquilo que você faz ao longo do seu dia e você fica ali se comparando. E isso traz uma pressão e uma cobrança inimaginável para nós mulheres. Uma cobrança e uma culpa que muitas vezes os homens não vivem. Quando a gente observa isso, a gente pode trazer mais aceitação para todos esses processos. Eu vou te dar um exemplo, né? Então, tem dias em que seu filho está doente e você vai ter que dar mais atenção para o seu filho. Vai ter dias em que você vai ter que dar mais atenção para o seu trabalho. Só que quando a gente faz isso com culpa, a gente se sobrecarrega ainda mais. A gente sente que a gente nunca está satisfeita porque a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo e que tudo esteja perfeito. Então eu tô aqui para te dizer que você não vai dar conta de tudo ao mesmo tempo e sozinha. Eu tô aqui para te dizer que existe um equilíbrio dinâmico entre as áreas da sua vida. Vai ter momentos em que a sua família vai demandar mais de você e que tá tudo bem e que você vai ter que pôr o seu foco, a sua energia, a sua atenção na sua família. Vai ter momentos em que o seu emprego vai demandar mais de você, o seu trabalho vai demandar mais de você e você vai ter que pôr o seu foco, a sua energia no seu trabalho. Só que a grande questão é que geralmente a gente faz isso com culpa. E a culpa nos sobrecarrega ainda mais. Então, nesse exemplo do filho que eu te dei, quando você está ali dando atenção e nutrindo o seu filho, você se sente culpada de estar meio que abandonando as suas atividades, não dando atenção para o seu trabalho. E percebe como isso é injusto com você, com a sua própria história, porque você é uma só. Não tem como você estar 100% em todas as áreas da vida sem se sobrecarregar. Da mesma forma que quando você está ali nutrindo o seu trabalho, dando atenção para o seu trabalho, você se sente culpada porque você não está ali olhando para o seu relacionamento ou você não está tendo tempo para sua família, para o seu filho. E aí, mais uma vez, vem a questão da culpa, né? Então, uma grande questão que a gente precisa se libertar é dessa culpa. Porque, por exemplo, quando um homem tá lá, faz uma viagem de negócios e ele vai lá, enfim, né? Ele viaja e vai resolver as questões da empresa, ninguém fala para ele, nossa, mas com quem ficou o seu filho? Agora, se é o contrário, se é uma mulher que foi e tá lá resolvendo as coisas da empresa e saiu e mudou de cidade e foi lá fazer, eles vão pensar, nossa, mas quem ficou com seu filho? Ele ficou com o pai, né? E é isso que a gente faz. E aí todos esses pesos, todas essas pressões da sociedade, essas pressões internas e externas, vão fazendo com que todas essas atividades vão ficando ainda mais pesadas, porque elas incluem culpa, elas incluem ansiedade, medo, essa sensação de que não somos suficientes, então tudo isso vai nos sobrecarregando. Então eu tô aqui para te dar 10 dicas para você se libertar de tudo isso, mas antes eu quero que você me fale se está fazendo sentido para você, se vocês concordam, se vocês não concordam. E quando eu falo dessa diferença entre homens e mulheres, não é para incitar a raiva, né, contra a energia masculina, muito pelo contrário, né, para a gente aprender a ser mais gentil com os nossos processos, né? Tá aqui a Silvia maravilhosa, bom dia, querida, que também trabalha bastante com essa energia feminina.
E ela tá aqui também para comprovar isso, né? Que quantas vezes a gente é tão dura com nós mesmas e a gente não entende os nossos ciclos, a gente não respeita esses momentos de recolhimento, a gente acha que a gente tem que ser produtiva sempre, a gente acha que a gente tem que ser mãe o tempo todo e a gente não pode também realizar as nossas áreas profissionais, as nossas áreas pessoais. Então, quando a gente traz essa culpa para todas as áreas da nossa vida, vai ficando absurdamente pesado, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, o primeiro passo para você aprender a dar conta de tudo é você se reconectar com o seu feminino. Olha que interessante, né? Porque se você se desconectou do seu feminino, se você nem sabe em que parte do seu ciclo você está, é óbvio que você vai se sentir inadequada. Pensa comigo, nas fases pré-ovulatórias, por exemplo, a gente tem mais energia, a gente está mais disposta, a gente quer ir para o mundo. Agora, nas fases que a gente está próximo do nosso período, a gente vai precisar de maior recolhimento. E é claro, é óbvio que a nossa produtividade vai cair. A gente vai precisar estar mais quietinha, né? Olhando para todos esses processos. Então, o que eu quero que você entenda é que não tem como você dar conta de tudo sem você olhar para os seus ciclos, sem olhar para essa oscilação hormonal, porque senão você vai se cobrar demais, você vai estar ali o tempo todo sendo uma carrasca contra você mesmo, sem entender que você não é linear, que você não vai estar sempre maravilhosa e bem disposta. Não é assim. E que tá tudo bem. Você precisa aprender a se acolher, tá bom? A segunda dica que eu quero te dar é que existe esse equilíbrio dinâmico, como eu falei para vocês. Não é impossível todas as áreas estarem maravilhosas ao mesmo tempo. Você precisa entender que em determinados momentos uma área da sua vida vai demandar mais de você. Então, quando você entende esse equilíbrio dinâmico, você solta esse peso da culpa. Então, se hoje, no dia de hoje, seu filho está doente, ele está demandando mais de você, esteja ali presente, solta a culpa, esquece todo o resto. Tenha o foco, coloca a sua energia, seu coração naquele momento de conexão onde a sua família está precisando mais de você. Da mesma forma, quando o seu trabalho demandar mais de você, vai lá, se entrega, põe o seu amor naquilo. E entenda que a sua família vai estar bem à medida que você estiver bem. Se você estiver aí frustrada, se você largou a mão de todos os seus sonhos para cuidar da sua família, mais cedo ou mais tarde isso vai ter consequências, né? Então você vai provavelmente ficar mais irritada, você vai ficar mais dura, seca, e você vai acabar tratando mal a sua família. Entenda, não tem nada melhor para sua família do que você estiver bem, do que a sua saúde emocional. Então, a gente tem que olhar para isso, para esse equilíbrio dinâmico, para a gente soltar esse controle de achar que não, eu tenho que dar conta de tudo o tempo todo. Não, em determinados momentos a sua atenção precisa se voltar para alguma área específica, tá bom? E para isso a gente vai ter que abrir mão do perfeccionismo, porque muitas vezes a gente, meu filho tá ali demandando a minha atenção, eu não conseguia organizar minha casa, nossa, eu sou uma pessoa horrível por causa disso, né? Se você se cobra essa perfeição em tudo, você vai continuar frustrada, né? Então, abrir mão do perfeccionismo é entender que existem tarefas de manutenção, tarefas que você precisa fazer no dia a dia para que a sua vida tenha essa manutenção. Então, dar atenção para o seu filho, cuidar da sua casa e trabalhar, são tarefas de manutenção. Mas também existem tarefas que vão te levar para o próximo nível, né? Então, se você não tiver essa diferenciação, se você não conseguir distinguir as tarefas de rotina, de manutenção, das tarefas necessárias que te levam para o próximo nível da vida que você quer criar, você vai continuar aí apenas apagando incêndio. Então, por que você precisa ter clareza disso? De quais são as tarefas de manutenção e quais são as tarefas de alavancagem, né, que te levam para o próximo nível? Quando você tem essa clareza,
Se o seu filho hoje está demandando mais da sua atenção, você vai deixar de lado alguma tarefa de manutenção, porque são tarefas do dia a dia que você pode deixar naquele momento de lado. Se você tiver que priorizar algo, priorize as tarefas que vão te levar para o próximo nível. Porque o nosso grande erro é passar muitas horas, 6, 7 horas por dia, só apagando incêndio nessas tarefas de manutenção que não vão nos levar para onde a gente quer, né? No nosso relacionamento, na nossa vida profissional, enfim, na nossa família. Quando você entende isso, você foca mais, você dá mais da sua energia, mais da sua atenção para essas tarefas de alavancagem. Então, eu vou te dar um exemplo. Tarefa de manutenção, vamos supor que é arrumar a sua casa. Se você passa 7 horas arrumando a sua casa e você não dedica o seu tempo para cuidar do seu corpo, para ler um livro que talvez vá te impulsionar para o próximo nível no seu intelecto, né, no seu desenvolvimento, ou se você não dedica uma hora do seu dia ali para meditar, para fazer um exercício, você está ali focado numa tarefa de manutenção e está deixando de lado tudo aquilo que vai te transformar numa mulher melhor, que vai te levar para o próximo nível. Então, eu quero que você tenha bem claro essa distinção. Olha para a sua rotina e veja quais são as tarefas de manutenção e como que você pode reduzir o tempo que você gasta nessas tarefas. Então, de repente, vale mais a pena você contratar alguém, uma funcionária para te ajudar, você delegar algo que está ali consumindo o seu tempo e se dedicar para essas tarefas que vão te levar para o próximo nível. Então, para que a gente possa fazer isso, primeiro, e aí vem a próxima dica, você tem que saber quais são as suas prioridades. Quais são as 5 áreas da sua vida que são a sua prioridade? Quando você tem clareza daquilo que você quer, daquilo que é importante para você, e você diz assim, não, essas 5 áreas são importantíssimas, eu não abro mão disso. Quando você tem essa clareza, você pode dizer não para todo o resto. Você se torna focada, você se torna direcionada. Então, por exemplo, no meu caso, o que é imprescindível para mim é eu cuidar da minha saúde, porque se eu não estiver bem, nada ao meu redor vai funcionar, né? Então, eu cuidar de mim, eu ter esse momento de autocuidado, eu cuidar desse tempo para cada pessoa da minha família. Então, por exemplo, eu tiro tempo para nutrir a minha filha individualmente, na linguagem do amor dela. Eu tiro tempo para nutrir o meu filho na linguagem do amor dele. E quando eu falo isso, talvez você esteja aí se sentindo mais sobrecarregado, né? Falando, Mariana, como assim? E eu não tô falando tempo. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que tempo é você estar ali 8 horas com seus filhos e dedicando aquilo para eles. Mas mais importante do que a quantidade é você estar inteira naquilo que você faz, sem culpa, sem distrações, é você estar com a sua energia ali presente para aquela atividade, tá? Então, é importante você estabelecer essas prioridades e você falar não para todo o resto. Mas para você conseguir falar não, você precisa aprender a se posicionar. Porque se você não se ama e você está aí tentando agradar todo mundo, e aí todo mundo te enche de demandas, então seu marido te pede coisas, a sua sogra, o seu cachorro, o seu papagaio, e você está ali sobrecarregada porque você não consegue se posicionar, estabelecer limites, todo mundo vai roubar o seu tempo. E não é à toa que você vai se sentir sobrecarregada. Eu já atendi mulheres, pessoal, que elas deixavam de fazer aquilo que era importante para elas, para o negócio delas, para fazer aquilo que ia levar elas para o próximo nível, para sair correndo para ajudar uma amiga. E tudo bem quando for uma coisa importante, alguma coisa de vida ou morte, mas ela estava sempre fazendo isso, ela estava sempre se deixando de lado para ir apagar os incêndios dos outros. E aí a vida dela não andava, porque ela não conseguia se posicionar, ela não conseguia dizer não, ela estava ali assumindo o problema de todo mundo, resolvendo o problema da família inteira, porque ela não sabia dizer não. E quando a gente faz isso, pessoal, a gente acaba enfraquecendo a outra pessoa.
porque ela se sente incapaz de resolver os próprios problemas e ela se torna dependente de você. Então, aprenda a se posicionar, aprenda a dizer não, confia na capacidade do outro de resolver os próprios problemas e solta essa necessidade que muitas vezes a gente aprendeu de que eu tenho que agradar a todos para ser amada. Então, se você não se amar primeiro, se você não se priorizar, se você não se der esse tempo que você precisa para fazer as coisas que são importantes para você, você vai ficar frustrada. Porque mais cedo ou mais tarde vai vir essa insatisfação interna de saber que você se abandonou, de saber que você ficou nessa roda de hamster, correndo atrás, ajudando todo mundo e se abandonando, esquecendo de você. Então me diz aqui se está fazendo sentido para vocês. Eu vou tomar uma aguinha. Então, para a gente também conseguir esse foco e focar nas coisas que realmente importam pra gente, a gente precisa eliminar todas as distrações. O que tá roubando o seu tempo? Será que as mídias sociais estão roubando o seu tempo que você poderia empregar para algo mais produtivo? Por exemplo, eu não estou dizendo para você sair das redes, porque tem muita informação importante aqui para vocês. Estou te falando para você definir um período de tempo que você vai passar aqui, porque senão é tão viciante que a gente passa horas e horas e quando vê, a gente não fez nada daquilo que a gente queria. Então remova todas as distrações, tira todas as notificações dos seus telefones, porque cada notificação você para aquilo que é importante para você e vai olhar. Aí chegou mensagem, você para tudo e vai olhar. Então, saia de todos os grupos que não te agregam nada. Sabe, aqueles grupos que as pessoas ficam só mandando corrente, todo mundo comenta. Isso rouba o seu tempo e te impede de dar conta de todo o resto, né? Então, elimine as distrações, saia de todos os grupos e silencie mesmo as notificações para que você não perca o seu foco daquilo que é importante para você, para desviar a atenção para outras coisas. A Carola falou, muito sentido, conteúdo de extremo valor. Obrigada, Cá, obrigada pela presença aqui. Então, uma outra questão que a gente pode fazer para dar conta de tudo é a gente deixar na nossa vida somente aquilo que é essencial. Então, remova todos os acúmulos da sua vida, acúmulos de tarefas, acúmulos de compromissos, acúmulos de pessoas que não agregam nada na sua vida, acúmulo de coisas, porque eu já falei aqui para vocês, tudo aquilo que você tem te possui. Quanto mais coisas você tem, mais energia você precisa para manter aquelas coisas, para cuidar daquelas coisas, para limpar. Então, deixa na sua vida somente o que é essencial, porque assim você abre espaço para dar conta de tudo. Se você tem um monte de atividades, um monte de tarefas, um monte de compromisso, um monte de coisas à sua volta que você precisa dar conta, você vai precisar de mais recursos, mais energia e mais tempo para manter tudo isso. E quando você foca naquilo que é essencial, você concentra a sua energia naquilo que realmente é importante para você, tá bom? E para isso também é importante, para a gente conseguir dar conta de tudo, a gente tem que reduzir as nossas expectativas. Porque muitas vezes a gente está querendo lá ser extraordinária, a gente está querendo, por exemplo, correr uma maratona e a gente se frustra. Então, se você quer começar a fazer exercício, por exemplo, não, eu quero fazer exercício e integrar esse exercício na minha rotina, você precisa reduzir as expectativas. Começa com um pouquinho. É preferível você fazer 10 minutos de exercícios intensos por dia do que você fazer 3 horas num dia e depois só fazer no mês que vem, né? Então traga essa percepção de que talvez você precisa reduzir as suas expectativas, você precisa criar uma consistência para que isso te traga essa leveza.
Quando você fala 10 minutos de exercício, você fala, tá bom, eu vou lá e faço, né? Não fica mais uma atividade te frustrando, né? E você pensa assim, nossa, só de pensar em ir na academia, né? Pegar o carro, ir na academia, fazer 1 hora de exercício, voltar para casa, já deixa a gente exausta muitas vezes. Então, é claro que isso é importante, pessoal, mas o que eu tô te dizendo é, quando você reduz as suas expectativas para começar, você também reduz a sua resistência para fazer aquilo. Porque o nosso cérebro, ele é programado para nos manter em segurança. Então, tudo aquilo que é novo, ele vai entender como perigoso. Se você precisa fazer algo novo, começa pouquinho. Começa com algo que seja tão ridículo para o seu cérebro que ele fala assim, tá bom, vai, é impossível você não fazer isso. Se você põe algo muito grandioso para começar, seu cérebro vai encontrar várias formas de sabotar esse processo. Então ele vai falar, começa amanhã, deixa para depois. Ai, não, você merece ficar aqui deitadinha mais um pouquinho. Então tudo isso vai nos sabotando. O Fernando falou assim, o livro Essencialismo do Greg McKeown, acho que é assim que fala, é muito bom. Eu já ouvi muito falar desse livro, Fernanda, eu tô louca para ler, mas também tá na minha listinha ali de livros que estão esperando o meu tempo, né? Mas obrigada pela indicação. Quem não conhecia, já aproveita essa indicação do Fernando aqui, que deve valer a pena. Tá bom? Então, vamos reduzir as expectativas e começar pouquinho, porque quando você cumpre aquilo que você se comprometeu a fazer, você ganha autoestima. Imagina só, se você põe um monte de tarefas no seu dia, e vamos supor, você põe 10 tarefas no seu dia, e você realizou 5, talvez você se sinta frustrado e falar, puxa vida, eu realizei, não deixei de realizar 5, né? Então, quando você foca naquilo que é importante, que é a sua prioridade, e você realiza, você ganha autoestima. Então, por exemplo, se você põe lá, fazer 10 minutos de exercício por dia e você fez, aquilo gera esse comprometimento, você sente que você é impecável com a sua palavra, você sente que tudo aquilo que você fala, você cumpre, e isso faz um boom na sua autoestima, na sua autoconfiança. Então, por isso que é importante a gente reduzir as expectativas e ter expectativas reais, porque muitas vezes, como eu falei, você põe lá 80 mil atividades para você fazer num dia, só que nós temos 24 horas, né? Se você pensar que 8 horas você dorme e você tem que comer aí pelo menos, sei lá, 3 vezes por dia, quanto de tempo que te sobra, né? Então, seja realista com as suas expectativas e aprenda a ser gentil com você mesma. Aprenda a se acolher, né? Aprenda a olhar para tudo que você realizou no dia e se amar por isso, né? Às vezes, pessoal, por isso que eu falo desse ciclo de nós mulheres, né? Porque às vezes levantar da cama já vai ser uma grande conquista naquele dia, né? Tem dias que a gente não quer levantar da cama. Por exemplo, eu tenho um pacto comigo mesma que eu falo que depois que as minhas crianças vão para a escola, eu tenho um pacto comigo mesma de não deitar na cama, né? Porque se eu deito no quentinho ali, eu quero ficar. Mas eu tenho esse pacto. As crianças vão para a escola e eu já começo aquilo que é importante para mim, as minhas tarefas de alavancagens, a fazer exercício físico, estudar o búlgaro e aí focar nos meus atendimentos, nos meus conteúdos. Então, se eu deitar da cama, ferrou, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que às vezes a gente tem que ser gentil com os nossos processos e entender essa não linearidade das nossas emoções. Vai ter dias que o simples fato de você levantar da cama já vai ser uma vitória para você. Então aprenda a honrar isso, aprenda a se valorizar, aprenda a se dar esse reconhecimento. Quando você consegue olhar para tudo que você fez e honrar, você estimula a sua autoestima. Se você está olhando para isso e se cobrando, né? Se você fica olhando para tudo que você deixou de fazer e você fica ali se cobrando, você acaba se perdendo de você mesma, você coloca ainda mais pressão em cima de você mesma. Eu posso falar por experiência própria, porque eu entrei em burnout muito mais por causa dos meus pensamentos
do meu medo, da forma como eu lidava com as minhas preocupações, do que mesmo pelas atividades que eu tinha que desempenhar no meu dia a dia. Então eu estava ali o tempo todo vibrando no medo, na falta, na escassez, e isso me sobrecarregava demais, né? Então é importante a gente se livrar da culpa, se livrar desses pesos que a gente se coloca em cima de nós mesmos. E para isso, muitas vezes a gente tem que fazer terapia, né, pessoal? É muito difícil a gente limpar esses padrões, muitas vezes familiares. A gente viu a nossa mãe ali se sacrificando pela família, achando que ela tinha que fazer tudo, se abandonando, se deixando de lado. Então, muitas vezes a gente herdou esses padrões. E por isso que a terapia é tão importante para a gente aprender a se acolher, para a gente aprender a ser a nossa melhor amiga, para a gente aprender a se olhar com amorosidade, com cuidado, para a gente aprender a ser gentil com todos os nossos processos. E a Lê falou, foi assim comigo hoje, né? Então, só da gente entender que a gente levantou da cama, a gente fala, parabéns, Mariana, você levantou da cama, você venceu a sua cama hoje. Então, quando a gente aprende essa gentileza, a gente entende que é muito mais fácil a gente agir através do amor e não através da dor. Porque muitas vezes a gente acreditou que não, eu tenho que ser dura comigo para agir. E muito pelo contrário, eu dou sempre esse exemplo por aqui. Como é que você se sente melhor para agir? Quando alguém fala, você não faz nada direito, olha aí, você deixou de novo de fazer as coisas que eram importantes, você é isso, você é aquilo. Ou quando alguém fala, parabéns, Mariana, hoje você conseguiu, hoje você fez isso, amanhã vai ser ainda melhor, amanhã eu tenho certeza que vai ser um novo dia, que você vai vencer mais desafios, né? Então, quando a gente aprende a ser gentil com nós mesmas e trazer esse autocuidado na nossa fala, né, na maneira como a gente fala com nós mesmos, a gente evita essa sobrecarga mental. Porque imagina o seguinte, se você tá o tempo todo tensa, contraída, pensando, puxa, hoje eu não dei conta disso, nossa, que pesado que tá isso, nossa, eu sou uma péssima mãe, nossa, meu filho estava ali esperando a minha atenção e eu não dei, nossa, eu faltei no trabalho porque eu fiquei cuidando do meu filho doente. Tudo isso vai se tornando tão pesado para o seu organismo, porque imagina que tudo isso que você está pensando e internalizando, você está liberando um monte de hormônio de estresse no seu organismo. E tudo isso vai levar o seu corpo para a exaustão. Tudo isso vai sobrecarregar o seu corpo e vai fazer com que você se sinta doente. Vai te encaminhar para uma doença no futuro. Se esse estresse permanece por um longo período, você vai cada vez mais entrando nesse buraco. Então, a gente tem que aprender a se livrar dessa culpa, a se livrar dessas preocupações e dessas sensações de inadequação, de que a gente não é boa o suficiente, de que a gente não é uma boa mãe, de que a gente não é uma boa profissional. Aprender a se acolher e dizer, Mariana, ou Genisa, ou Alê, ou Fernando, você está dando o seu melhor. Parabéns, eu tô orgulhosa de você, tô orgulhosa de tudo que você tá fazendo. Amanhã vai ser ainda melhor, eu confio em você, eu vou estar aqui para você. Sabe, quando a gente aprende a ser a nossa melhor amiga, a ser gentil com os nossos processos, a entender as nossas oscilações hormonais ao longo do nosso ciclo e aprender a se cuidar, né? Então, a próxima dica é você focar no seu autocuidado. Porque se você não estiver bem física, mental e emocionalmente, você não vai dar conta de nada. De nada. Você não vai dar conta dos seus filhos, você não vai dar conta do seu trabalho, você não vai dar conta do seu relacionamento. E pelo contrário, você vai se tornar um peso para a sua família. Então, o foco mais importante que você tem que ter é na sua saúde física, mental e emocional. E você trazer para sua rotina esses momentos de autocuidado, esses momentos de solta o ar, né? Renova suas energias. O problema é que a gente entra numa atividade atrás da outra e a gente não dá nenhuma pausa entre as atividades. Então, uma dica mais que eu quero te trazer aqui, quando você fechou uma atividade, dá uma
pausa, dá um break, respira, solta e se conecta, né, interiormente para você poder ir para a próxima atividade. Então, quando eu acabar essa live aqui, eu vou respirar um pouquinho comigo mesma, eu vou me agradecer pela minha coragem de estar aqui com vocês e vou soltar as minhas expectativas com relação à live, com as minhas expectativas com o que vocês acharam sobre isso ou não. Vou soltar tudo isso para que quando eu vá para a minha próxima atividade, eu não traga tudo isso como peso. Então a gente se sobrecarrega, a gente sente que não vai dar conta de tudo, porque a gente emenda uma atividade na outra, a gente não dá pausa, a gente não dá respiro, a gente não se reconecta, a gente chega em casa do trabalho e joga tudo aquilo, toda aquela energia em cima da nossa família. Então, ter essas pausas no final de cada ciclo, de cada atividade é importantíssimo para a gente se reconectar com a nossa essência, para a gente entender e falar, ufa, solta, agora eu vou para a próxima, né? Eu quero estar inteira, eu quero estar potente, eu quero estar amorosa para os meus filhos, né? Então, eu vou me reconectar com essa intenção. Então, a gente tem sempre que fazer essas finalizações. E a Lê falou, eu estava precisando dessas palavras. Mari, você é maravilhosa. Gratidão, Ale, todas nós somos incríveis. E eu tô aqui justamente para isso, para te mostrar quão maravilhosa cada uma de vocês é. E quão mais fácil a nossa vida fica quando a gente aprende a se amar, quando a gente aprende a ser gentil com os nossos processos. Então eu espero que essa live tenha ajudado realmente cada uma de vocês. Eu honro muito, agradeço o tempo que vocês passaram aqui comigo. Agradeço também a presença do Fernando, nessa presença masculina, que nos dá esse equilíbrio, né? Então, muito, muito obrigado. Se vocês gostaram dessa live, eu peço que vocês compartilhem, ajuda essa mensagem a chegar até mais mulheres, para que mais mulheres possam se sentir verdadeiramente amadas por elas mesmas primeiro, para depois transbordar na vida, tá bom, pessoal? Então, gratidão. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, tem live, então é muito bom ter essa troca aqui com vocês. Obrigada, Renata, obrigada, Carola. Gratidão, fiquem bem. E até a próxima!